Sejam bem-vindos ao Clube Casa Podcast. É um prazer estar aqui comandando essa série de entrevistas com pessoas queridas e pessoas que estão trazendo muito conhecimento, porque além de convidados, eles são apresentadores do projeto Clube Casa Podcast. E um dos podcasts que a gente tem é um que eu tenho um carinho enorme, que ele fala muito sobre ecos e não ego. Então está comigo Carla Pimentel, ela que comanda e apresenta o Ecos da Arquitetura e vai falar um pouquinho do que vocês vão poder esperar nesse conteúdo que está muito bacana e vocês conhecerem um pouquinho os bastidores aqui da Carla e a sua história. Carla, seja bem-vinda, obrigado por estar conosco. Esse é um projeto que realmente a gente está muito querendo trazer e falar de uma forma que vai além, né? Porque as pessoas realmente na arquitetura, elas têm a parte... Eu brinco, quando o clube nasceu, eu usava muito a palavra egometria, que são as métricas da vaidade. Mas antes de falar do Ecos da Arquitetura, seja bem-vinda, fala um pouquinho, Carla Pimentel aqui conosco. Bom, primeiramente agradecer, né, essa oportunidade, muito bacana. Você sabe o quanto eu tenho o Clube Casa no meu coração, né? O trabalho que vocês fazem de excelência, enfim, tudo que vocês têm oferecido para nós profissionais, né? E falando um pouco de Carla, né? A Carla tem 28 anos de profissão, eu falo que eu sou peão de obra há 28 anos, né? E um belo dia eu resolvi virar a chave, né? Porque foram 28 aprendendo, 28 anos. Eu falo que a cada obra é um aprendizado e eu queria transformar isso em conteúdo e compartilhar com os profissionais. Porque cada vez mais eu vejo esse mercado sendo precificado ao invés de ser valorizado. Perfeito. E claro também que eu passei por muitas dores, né? Eu falo que cada obra é uma dor nova. E aí é o grande problema. E a técnica é onde superava tudo isso, né? É uma somatória. E um dia eu estava tão cansada, porque é claro que a gente acaba ficando em momentos de tanto estresse, que eu falei, poxa vida, eu não quero mais esses egos na minha vida, né? E aí começaram a aparecer... Você começa a ficar refém de coisas que Exatamente. Que você nem sabe de onde veio, né? É. E você se limita falando assim, mas não é possível que eu me permiti. Exatamente. E eu falei, poxa vida, né? Cadê esses ecos? Cadê esse plus que te tira do ego e que te conecta à alma da arquitetura? E aí surgiu do nada, veio uma frase que eu falei, caramba, eu acredito numa arquitetura de ecos e não de egos. E o que eu posso fazer com isso, né? E onde surgiu o podcast, né, com a parceria aí com vocês abriram as portas para mim, com esse conteúdo que é o Ecos da Arquitetura. Mas uma das coisas que mais chamou a atenção, que é onde veio o convite, a gente se conectou, tava para acontecer um DW na época, e a gente sem querer, porque nunca é sem querer, porque a gente tava falando, a gente veio junto para cá até, a gente tava no carro, e a gente tava falando sobre sorte, e para mim sorte era uma consequência da exposição. Exatamente. Então a gente se expõe muito, a gente é muito consistente. E numa dessas exposições a gente se conectou no momento que eu estava construindo um conteúdo com um cliente do clube e você chegou nesse lugar com uma cliente sua. Verdade. E ali numa mesa de reunião que estava meio compartilhada, eu usando uma parte e você usando para o seu cliente a outra, a gente falou, e aí você contou um pouco da sua história e a gente falou, porra, é isso. Então, eu queria que você falasse aqui que além da sua biografia como arquiteta, você também tem sido muito inquieta, principalmente nos últimos 3, 4 anos, né? Sim. E você tem trazido um olhar de neurociência, de inovação. Foi. E isso foi um dos momentos que mais te trouxe o que eu chamaria assim de pé no chão, com uma visão futura, porque... Você tem que ter humildade, né, para aprender. Total. Então, e principalmente para falar de inovação, que é coisas lá na frente, você tem que entender que aqui talvez você tem que desaprender e reaprender. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento da sua vida, que eu acho que é o que mais nos interessa, que foi onde nos conectou. Foi, é verdade, né? Foi interessante realmente a gente se encontrar naquele dia. Não existe o acaso, né?
E é fato. A gente até. O que mais bateu, porque a gente fez Vale, né? A gente startou. Vale do Silício, Vale do São Francisco, Silício, Estados Unidos, o berço da inovação. Isso foi aonde foi a minha virada de chave, de fato. Né? Entender um pouco mais o que está acontecendo lá fora. Você fez uma imersão de uma semana com a Startse. Com a Startse. Que a Startse é uma universidade de inovação que Exatamente. Eles falam que é a escola do agora, né? Escola do agora. E aí você fez uma semana, você visitou várias empresas, fez cursos, workshops. Exatamente. Me conta um pouquinho. O assim, lifelong learning, né? que é o aprendizado eterno. Exatamente. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostei de buscar inovação, conhecimentos, sempre fui uma pessoa muito ativa nesse processo. Eu acho que isso faz parte da arquitetura. E mais do que isso, conhecer cada vez mais profundamente o ser humano. Então, também fui fazer estudos, né, comportamentais, estudos de gerações. Na verdade, Thiago, tudo era para curar uma dor minha. Eu queria entender o que eu fazia de errado para não ter, às vezes, o sucesso que eu gostaria de atingir. Para ter alta performance tem que ter o autoconhecimento. Exatamente. Adianta, né? Então, assim, aonde eu estou errando? Perfeito. E aí eu percebi que eu não errava. Na verdade, eu tinha que entender melhor o ser humano e respeitá-lo melhor. Né? A importância do arquiteto é de saber fazer essa avaliação e essa validação. De interpretar o outro. Exatamente, e antecipar. Porque tudo é gerenciamento de expectativa, né, Sim, Carla? total, né? Porque é o que eu falo, a gente vende algo que não é palpável, né? Então, como que você faz? E o arquiteto, ele tem que ser um ótimo vendedor. E muitos nem se veem como vendedores. Não. Acha que a venda é o acaso, vai bater nele. E se você fizer uma pergunta ali para 100 profissionais, 80 vão levantar a mão quando você perguntar quem vende por indicação. Pois que é incrível, mas se você perguntar para esses 80, quem estimula a indicação, nem 20%, porque ainda existe a máxima, né? Do tipo, eu sou um criativo, eu sou um técnico, eu sou um apaixonado pela arquitetura. Eu não sou um vendedor, eu não sou um prospectador, eu não sou um gestor. Mas não. E aí, você acha que foi nesse momento que você virou a chave e você entendeu que você era mais gestora da arquitetura do que efetivamente uma arquiteta? Porque você sempre foi empreendedora. Sempre. Mas eu tava falando esses dias com uma amiga profissional falando uma coisa, eu sempre aprendi muito. Mas eu falei assim, mas você aprendeu coisas fora do contexto no qual você vivia? Uhum. E aí ela falou assim, E aí, quando você me falou agora, não, 28 anos, sempre fui de aprender, mas até ali era um âmbito mais da construção civil. Sim, total. E quando você trouxe um olhar de inovação e startup que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, talvez deve ter, explodido a bolha, né? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Tive que fazer um processo de mentoria. Porque... Te pôr de volta no corpo. Exatamente, porque é surreal. E você vê quantas oportunidades você tem fazendo arquitetura. Perfeito. Vai além. Vai de pra fato. caramba. Além da vida, da transformação da vida das pessoas, você tem toda a questão de potencializar o negócio. Ter o estudo da arquitetura do consumidor, de biofilia, neurociência. Sim, que eu me especializei também. E aí eu ia entrar nesse tema, porque eu já queria fazer agora pra gente começar. Esse é um podcast especial, ele é um pouquinho mais curto, porque é uma apresentação. E eu queria que você começasse a trazer uns spoilers pra nós. Uhum. Então, a gente tá super feliz de ter feito o convite para você estar nessa primeira temporada, apresentando, estando na frente do projeto Ecos da Arquitetura, que vai estar rodando aqui a partir de agora, nas principais plataformas. Mas a gente já tem várias gravações. Temos. Me fala alguns aprendizados que você já teve. E se você quiser abrir aí pelo menos 2 convidados que já vieram, que as pessoas vão ver, eu acho que seria legal. Uma das coisas que era um desejo meu para o Ecos da Arquitetura era trazer pessoas do cotidiano, profissionais do cotidiano, sabe, profissionais que são talentosos, né, e cada tema tem um profissional que está conectado, que nem Ecos, a Raiz, teve um episódio que foi Ecos da Raiz. Certo. Que eu trouxe 2 profissionais que realmente olham a arquitetura de uma forma que vai além da estética.
Vamos lá, não é a Nutella. Não, não, é raiz mesmo. É a arquitetura arquitetônica, mas como função. Exatamente. Então, foi assim, foi um episódio maravilhoso, né? Porque foram dois profissionais que se conheciam da faculdade. Legal. Cada um numa região diferente, e eu gosto de trazer pessoas, de fato, que, assim, eu não quero pessoas egóicas, entendeu? Eu quero me conectar realmente com pessoas que porque às têm vezes, essa essência, sabe? sabe? Tem muitas pessoas extraordinárias que são low profile, Exatamente. né? Então, ser extraordinário não necessariamente precisa ter seguidor, precisa ser reconhecido como o melhor. Não. Às vezes você tem pessoas incríveis que elas não são boas vendedoras delas mesmas, né? Porque a gente tá numa era que não basta ser bom, as pessoas têm que ser percebidas como boas. Exatamente. E várias pessoas incríveis não estão sendo percebidas por uma questão de soft skills, que é a parte muito mais de comunicação, de integração, do que efetivamente sobre a habilidade técnica, que é o hard skills. É isso aí. Então foi um episódio muito bacana, porque eles falaram da essência, falaram da vida, e até eu escutei, arquiteto nasce arquiteto. E é fato. O arquiteto, ele nasce já, assim. A minha história também vem disso. E teve um episódio que eu trouxe dois profissionais que estão agora no mercado. Estão aí buscando o seu espaço e como que eles lidam com essa arquitetura e quais são as dores, porque é o que eu falo. Quais são as dores? O que a gente pode transformar com tudo isso, né? E foi muito bacana porque são jovens também que, por mais que tenha tecnologia, né, as ferramentas tecnológicas que a gente precisa ter, claro, elas são fundamentais para o processo, mas ainda tem muito forte esse lado humano, né? Eu falo que nós somos os doutores da construção. A gente tem uma responsabilidade muito grande, que vai além de uma imagem. Perfeito. Né? Então, tem sido muito bacana. E hoje também vai ter agora, daqui a pouco, a gravação de mais um podcast, de um eco, olha, de gerações aí fantásticas. Nossa, incrível, porque no final, sempre mais fácil, né, trazer a pessoa óbvia, aquela pessoa que todo mundo já segue, todo mundo já espera alguma coisa, mas você buscar e trazer daquela pessoa que às vezes nem ela se vê da uma forma oportunidade também, né? Que a gente admira muita gente. Exatamente. Não sei se você repara nisso. Não, os convidados aqui não, eu conheço alguns, são pessoas incríveis, mas eu olho assim às vezes. Tem pessoas que elas mesmas não se admiram, né? E são pessoas que criam um eco silencioso e poderia estar transformando muito mais vidas se conseguisse ter voz. Exatamente. E você sabe que isso que a neurociência explica, a psicologia positiva, isso está muito no padrão familiar, né? Eu fiz uma pós em psicologia positiva também, até para ajudar nesse processo. E a gente vê, eu percebo muito ainda aquele padrão infantil nas pessoas, sabe? Ainda tem a memória muito forte do pai e da mãe. E que por muitas vezes ele é um talento, mas ele se boicota o tempo todo. Ele não pode ser reconhecido, ele realmente fica num estado, de fato, de baixa autoestima. Uma vez eu achei um absurdo, uma pessoa falou brincando, mas, cara, brincadeira tem voz de verdade, né? Super humilde, trabalhava com a gente, falou assim, eu nem posso falar quanto eu ganho dentro da minha casa, senão vão pedir empréstimo pra mim. Ou seja, não é uma mente de expansão, né? Não. Lógico que tem essa brincadeira, tal, não sei o que lá. Mas se a pessoa tem medo de expor, aí ela tava falando sobre isso, né? Ah, não, eu nem compro coisa, tal, não sei o que lá. Cara, se a pessoa não celebra essas vitórias e não tem pessoas que celebrem com elas, vão viver uma mente limitada forever, né? Então, é muito essa questão de mente positiva e expansiva. Então, eu acho que essa é o que eu esperava muito desse podcast que você está trazendo. E falando hoje, batendo um papo, eu tenho certeza que a temporada vai estar mega positiva. Olha, eu estou muito contente, porque de fato eu estou atingindo os objetivos que eu gostaria de atingir. Realmente está vindo uma galera aí muito bacana pro podcast. Show. Sabe? Então, Carla, faça o convite pessoal para a gente finalizar.
E é isso. Carla Pimentel aqui com vocês, apresentadora e host do Ecos da Arquitetura. Carla, com você para finalizar. É isso aí. Espero vocês lá no canal do Clube Casa, né? No Arquiplay, né? Vai estar, é isso? Ele vai estar, o vídeo vai estar no vídeo. Arquiplay, na área de podcasts, Aham. e vai estar em todas as plataformas no canal Clube Casa Podcast, Clube Casa Channel. Então, Spotify, Show. Olha aí, o pessoal. YouTube e assim por diante. Exatamente. Não percam, porque realmente vem aí para acrescentar cada vez mais esse ecos que soa de uma forma infinita. Né? O Ecos da Arquitetura é exatamente isso. É para a gente se posicionar, é para a gente rever os nossos valores, é para realmente a gente falar, eu sei o que eu faço, eu sou bom no que eu faço, mas de uma forma de ecos e não de egos. E a gente tem que somar, porque o mundo precisa da gente. O mundo precisa de profissionais no segmento da construção civil, né, que realmente faça algo muito positivo, com muito amor, né, e com técnicas e com muitos ecos. Aguardo vocês no Ecos da Arquitetura. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Clube Casa Podcast, mais um episódio especial e hoje com Ecos da Arquitetura. Então fica o convite para vocês escutarem, assistirem e se deliciarem com esse conteúdo, tá muito bacana. Valeu!